difícil acreditar que eu tenho em minhas mãos meu filho tão querido que governa uma nação. Mas se o Senhor assim quiser, viverei para sempre aqui. Meu coração está tão feliz, tão feliz. Meu filho, és parte de mim. Meu filho querido, entre muitos irmãos, para sempre louvaremos ao Senhor dos céus por tudo que nos fez. Eu tenho meu filho junto a mim. Meu filho, és parte de mim. Família que Deus reuniu. Nós louvaremos ao Senhor por tudo que nos fez. Meu Pai, meu filho José. Com esta música estamos dando início ao programa da Vida para a Vida e hoje homenageando aos filhos, porque hoje é dia dos filhos, que você e eu possamos estar mais e mais na presença do Senhor. Quando também lemos na palavra de Deus, quero meditar um pouco no livro de Provérbios, no capítulo 19, quando estaremos lendo a palavra do Senhor. Eu gostaria de que você pensasse nisso, em ser um filho amado, mas também ser um pai, ser uma mãe que saiba corrigir, saiba educar o seu filho, como diz a palavra do Senhor em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então ensina o seu filho, ensina os filhos no caminho onde deve andar. Os pais precisam andar no caminho, os filhos vão seguir esse mesmo caminho. Então poderás de fato ter a bênção do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta hora estarmos meditando na Tua Palavra, quando no dia 23 de setembro é dia dos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam, como a Tua Palavra diz, rebentos de oliveira, a roda da Tua mesa, como diz o salmista, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos andar e ensinar a criança, o nosso filho, no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Pai, te louvamos pelos conselhos que recebemos da Tua Palavra nesta hora. No nome de Jesus que oramos. Amém. Eu quero ler em Provérbios, capítulo 19, vamos ler o versículo 13 e ler outros versículos nesse mesmo texto, para nós entendermos que há necessidade de estarmos vivendo segundo o querer do Senhor, pais e filhos, numa harmonia tremenda, para que vizinhos e amigos, familiares digam assim: eu nunca vi filhos igual aos seus, por conta de colocar de fato em primeiro lugar o Senhor. Olha só o texto de Provérbios 19, 13, que diz assim: o filho insensato é a desgraça do pai. O filho insensato é a desgraça do pai. Mas também nós encontramos na palavra do Senhor assim, o versículo 14: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Normalmente é a esposa que cuida mais dos filhos, está mais próximo do filho, carrega no ventre até aproximadamente 9 meses, pode até mesmo nascer antes dos 9 meses. E então ela tem uma grande responsabilidade de amamentar esta criança, não sei até que tempo,
mas até 1 ano, até um pouco mais. Então, o contato maior que a criança tem é com a mãe. A responsabilidade de criar bem os filhos é dos dois, é do pai e da mãe, mas a mãe passa mais tempo com a criança. Então, nós queremos até mesmo chamar a atenção para os filhos da seguinte forma: o que guarda o mandamento guarda a sua alma, guarda o mandamento do seu pai, guarda a palavra da sua mãe, quando realmente essa palavra condiz com a palavra de Deus. Por outro lado, nós vemos que existem pais que abusam da sua autoridade, existem homens, até mesmo mães, que abusam da sua autoridade. Mas olha só o conselho que o Senhor nos dá no versículo 18, diz assim, Provérbios 19, verso 18, castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de maltratá-lo. Então, castigar o filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança, devemos, de fato, cuidar dos filhos, educar os filhos, mas não precisa simplesmente, totalmente, a vara, bater, espancar, não. Mas é necessário que realmente, talvez, utilize a vara, mas a palavra de Deus também nos diz assim, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos usar a palavra de Deus como vara para açoitar com palavras, e palavras brandas, e palavras até mesmo que penetram nos corações. Então, nós podemos ver esses conselhos. Então, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejais sábio nos teus dias por vir. Esse é um conselho para os filhos. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos teus dias por vir. Então, tudo isso está ligado à família. A família precisa dar conselhos sábios, dizer o porquê do não. Às vezes não é só dizer, você não pode fazer, não pode. Mas também é necessário que você dê conselhos dizendo por que não fazer, por que não se deve fazer alguma coisa. Então, no coração do homem há muitos propósitos, mas os desígnios do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos, muitas vezes, que nós fazemos como pais, como filhos também, não ocorre isso, não chega a acontecer, mas é o Senhor, o desígnio do Senhor. Quando o Senhor designa para a nossa vida, então nós viveremos segundo o querer do Senhor. Olha o versículo 22 e o versículo 23 de Provérbios 19. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Então, aí nós vemos que é preciso, então, tornar agradável o homem a sua misericórdia. Quando o versículo 23 diz assim, o temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Então, o temor do Senhor conduz a vida. E esse temor do Senhor precisa ser de pais para filhos. Precisamos dar exemplo para os nossos filhos, quando de fato o filho obedece aos pais, e desde que essa obediência seja regada pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, então tudo vai bem. Diz aqui o texto ainda no versículo 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desvir-te-ás das palavras do conhecimento. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Então, filho meu, que você possa ouvir sempre o seu pai, que você, filhos, obedeça os seus pais no Senhor. A palavra de Deus sempre fala sobre isso, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E quando o versículo 27 diz assim, filho meu, se deixa de ouvir a instrução. Às vezes há instrução e a gente deixa de ouvir.
e depois podemos chorar mais tarde. Então, filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desvir-te-ás das palavras do conhecimento. Então, é bom que a gente esteja, de fato, sempre honrando aos pais, fazendo a vontade do Senhor e também ouvindo os conselhos daqueles que buscam conselho no Senhor, na palavra do Senhor. Então, o filho, que é a alegria do pai, pode então estar, de fato, cada dia mais vivendo segundo o querer do Senhor. E nós queremos encerrar lendo ainda em Provérbios, quando vemos assim na palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 10 de Provérbios. Provérbios de Salomão: o filho sábio é alegria, alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Olha bem, o filho sábio alegra a seu pai. Mas não vamos conduzir mais o versículo, a parte do versículo. Você quer ser sábio, você vai ser alegria para a família, para aqueles que estão tão próximo de você, ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, aqueles seus parentes, seus avós, seus tios. Então, olhe para o Senhor, ouça mais o Senhor, que Ele tem conselhos a te dar a cada dia, a cada instante. Quando nós lemos também na palavra do Senhor conselhos, como está escrito em Provérbios capítulo 7, diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Atas aos dedos, escreve na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és a minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para te guardarem constantemente a fazer sempre a vontade do Senhor. Então, nós podemos continuar lendo vários conselhos para os filhos, vários conselhos para os pais, vários conselhos que vêm da palavra do Senhor. Sempre Provérbios tem vários conselhos assim. No capítulo 4 nós lemos: ouvir, filhos, a instrução do teu pai, e estais atento para conhecer do entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixe os meus ensinos. O capítulo 5 diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Que o Senhor esteja nos abençoando novamente com a palavra do Senhor. Cada dia podemos ser abençoados com a palavra do Senhor. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Também os pais aconselhando os seus filhos, quando lemos no capítulo 5 de Provérbios, versículo 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Por isso, o dia dos filhos de ser obediente, o dia dos filhos ser educado pelos pais. Então, você que é pai, você que é mãe, saiba educar os seus filhos, para que quando eles crescerem, sejam tais quais iguais a você. E assim poderás dizer assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Assim como Deus falou a respeito de Jesus, que você possa ter prazer em ter filhos que obedeçam a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos falando nesta hora a respeito da tua palavra, sobre a família, especialmente sobre o conselho para os filhos, que a cada dia, a cada instante possamos andar na tua presença. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, aqueles que muitas vezes deixamos de ensinar aos nossos filhos.
Ó Pai, em nome de Jesus, ainda há tempo de estarmos buscando conselho no Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe poderosamente, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um ditado que diz assim: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Que assim seja, mas de fato andando na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.